Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E antes da gente falar do tema de hoje, se você ainda não é inscrito no canal do Professor das Obras, se você ainda não segue o Professor das Obras no Instagram, para o vídeo agora, dá um pause, vai lá para o Instagram, segue, volta no vídeo, que o vídeo está imperdível. Mais um podcast com parceria com a Vedacity Pro, essa empresa gigantesca que, além de fazer bons produtos e além de ser pioneira aí no mercado brasileiro, ela também tem esse lado de fomentar a distribuição do conhecimento como um patrocinador do nosso podcast aqui, gerando um conteúdo muito bom para vocês de forma gratuita, só com especialistas na mesa, tá? Hoje nós vamos falar sobre teste de estanqueidade. Eu tenho um monte de dúvidas sobre esse assunto e, para isso, obviamente, vários especialistas aqui vão tirar essas nossas dúvidas. Você, por exemplo, você sabe o que é um teste de estanqueidade? Você sabe quando você tem que fazer um teste de estanqueidade? Você sabe até em que casos o teste de estanqueidade pode ser desprezado ou não? Se pode isso ou não? Todas essas dúvidas nós vamos resolver aqui hoje nesse podcast. E para isso, como sempre, a co-host aqui do podcast do Professor das Obras, quando o assunto é impermeabilização, Maressa Menezes. Tudo bem, Maressa? Tudo certo, Hugo. Obrigada. Mais uma vez, já estava com saudade de estar aqui com vocês. A Maressa aqui que já está completando quantos podcasts, Nossa, Maressa? nem sei, já até perdi as contas. É veterana. A Maressa é veterana. Só da Vedacity foram 10, né? Foram os nossos. Esse é o 10º episódio da Vedacity. Então, bastante. Boa. Se você não assistiu os outros 9, vai lá no canal do Professor das Obras e assista lá. Fica o convite, exatamente. Bom, a Maressa ela é projetista, além de ser engenheira civil, especialista, e ela sempre traz a visão do projeto e da importância disso tudo, inclusive no teste de estanqueidade. E também, aqui os meus convidados de honra, um que também nem dá para chamar de convidado, né, Marissa? É veterano já. É veterano, né? Vamos mudar a câmera para ele, porque a carinha dele tem que aparecer, né? É o Alexandre Soncini, que é engenheiro civil também e tem uma grande aplicadora de impermeabilizantes, né? Que eu chamava antes de impermeabilizadora, né? Não é, né? Não deixa de ser também, não deixa de ser. Não deixa de ser. Nome sutil, não. Quantas obras você já fez, Alexandre? Poxa vida. Eu tava fazendo uma conta outro dia, tava dando umas 600. 600 obras? Mas você falou em metros quadrados pra mim recentemente. 3 milhões. Que? 3 milhões. 3 milhões? 3 milhões. O cara fez a Castelo Branco inteira. 3 milhões de metros quadrados aplicados de impermeabilização, olha isso. Caramba, bastante coisa, né? Não, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Quantas brochas você já gastou? Essa ele não vai saber. Não vai saber. Agora você faz a conta inversa. Você pega lá um dia, você vê quanto tempo dura uma. Precisa ver. A gente até tem, né? Quanto dura cada metro quadrado. Quanto de consumo de asfalto você usa uma brocha ou quantos metros quadrados você consegue aplicar com uma brocha para aplicar material cimentício, né? Poliméricas e tal. A gente tem para comprar material, para comprar equipamento, a gente tem essa conta lá, né? Só colocar em prática. Tem que fazer a conta inversa ali. Viu? Mas brocha é igual caneta Bic, ela nunca chega no final, né? Nunca. Com a caneta Bic. Ela nunca chega no final. E ainda mais, eu imagino que assim, dependendo do tipo do produto, ele deve gastar muito mais as ferramentas, né? Substrato interfere. Verdade. Qualidade, né? Substrato. Superfície. Rugosidade do substrato interfere quanto você vai gastar de brocha. Tem de material também. Boa. E eu tô aqui também com o Ricardo. O Ricardo, que ele é coordenador do IDD, fiquei sabendo agora. Sim. Se bem que já fazem quantos anos? Uns 13 anos. 13 anos que é coordenador de IDD. Já trabalhou na Vedacity? Já trabalhei também por quase 16 anos. Você era o antigo Rolando. O antigo Rolando. Só que menos chato. Boa. Rolando. Desculpa aí, Rolando. Nós te amamos, Rolando. Sinto falta de você aqui. Mas é o que eu ouço por aí. Gente, eles são amigos, por isso que é essa intimidade. E, também é engenheiro civil. Também é engenheiro né? civil. E professor do coordenador, professor, né? Professor. Por vocação. Boa. É mais alguma coisa, Marissa, que eu tô esquecendo?
Não, acho que não. RG, tipo de sangue? Boa. Bom, vamos entrar dentro do assunto aqui então. Primeiro, como sempre, né? Aquela perguntinha só para a gente situar e o pessoal entender. O que é teste de estanqueidade? Bem, o teste de estanqueidade é um ensaio, não deixa de ser um ensaio de controle, para verificar a performance da aplicação do sistema de impermeabilização. Basicamente, isso se resume o teste, né? Realmente um ensaio de controle. Tá, mas teste de estanqueidade, quando a gente fala no âmbito da impermeabilização, é para testar se não tem vazamento, qualquer coisa do tipo. Exatamente. Mas teste de estanqueidade também tem para hidráulica, né? Tem para hidráulica, para tubulações de gás, de esgoto, de água fria. Legal, o termo é o mesmo. Eu acho que é importante a gente destacar que é um teste de estanqueidade para o sistema de impermeabilização, que na norma de desempenho ela fala em teste de estanqueidade do sistema completo. De piso. Né? Sistema piso, por exemplo. A norma de desempenho fala para testar o sistema todo, mas a de IMPER, Exatamente. né, Ricardo? Que era até o que a gente ia entrar agora, se o teste é obrigatório e qual norma que está prescrito, aí é para a a gente testar o sistema de impermeabilização antes do acabamento, que é esse teste que a gente vai abordar falar hoje. mais aqui. Porque ele é específico do sistema de impermeabilização. Exato. Então, ela é executada ali logo imediatamente após a conclusão do sistema de impermeabilização, né? Então, mas a gente, sendo da área, a gente sempre tem essa noção, assim, mas eu não sei você, como projetista mesmo, o pessoal muitas vezes questiona. Mas eu realmente preciso testar? Por que eu não posso pôr o piso e testar igual a norma de desempenho fala, para testar tudo de uma vez, entendeu? Mas é porque a gente tem essas questões normativas, né, Ricardo? Que tá bem por dentro aí. A norma de execução de impermeabilização, né, que é a NBR 9574, ela, na versão atual dela, que é a que está vigente, ela prescreve uma recomendação. Ela não é um item obrigatório de norma. Ela é uma recomendação do teste. Então, isso, por coincidência, a gente está fazendo uma revisão, não da 9574, mas a 9575, que é a de seleção e projeto, e a gente está colocando isso em pauta. Até por coincidência, na segunda-feira passada aqui, ela ocorreu uma revisão e o tema, teste de estanqueidade, calhou de ser o assunto do dia. E a gente já está trabalhando, lógico que isso tem que ser um consenso, né, para os participantes, de deixar o recomenda-se por obrigar. Ou seja, ser um obrigatório teste para os sistemas de impermeabilização, que no meu ver faz todo sentido. Legal, e a Marissa comentou da norma de desempenho que fala muito de sistema. Então, o sistema ele é composto por tudo que vai ser feito ali até entregar a obra, né? Mas quando você faz o teste de estanqueidade, apenas da impermeabilização, você também não precisa fazer um segundo teste depois que o sistema está pronto. Do ponto de vista de impermeabilização, não. Na verdade, não precisa, né? Por que o aplicador faz o teste de estanqueidade? Por que ele está lá, né? Por que ele foi inserido numa norma lá atrás, né? Teste de estanqueidade. Justamente para testar o sistema e você conseguir fazer correções antes de você aplicar acabamentos, né? Porque você imagina, vamos testar o sistema pronto. Uma piscina de pedra, revestida com um injal, né? Um revestimento super caro. Se eu vou testar só depois, para descobrir que tinha um problema na impermeabilização, tem que quebrar tudo. Então, eu estou com o sistema exposto, estou com a impermeabilização exposta, faço o teste. Se eu identifico alguma falha, eu já faço a correção. E aí, sim, eu libero para fazer a aplicação do revestimento final. Eu não coloco em risco revestimentos, né? Exatamente. A norma de desempenho, ela pega justamente isso, né? Então fica até um ponto que, na prática, não é muito usual, execuível, né? Porque você não vai correr esse risco de ter, além do tempo gasto em todo o processo de execução, os materiais que foram aplicados, cronograma de obra, e de repente você detecta uma infiltração, uma falha, e está com todo o sistema lá. Até descobrir de onde está vindo, em que local que foi realmente a falha, fica muito difícil e oneroso para a obra deixar o teste somente para o piso, como a norma de desempenho prescreve. Legal. Uma outra dúvida. Você comentou a respeito da norma de desempenho, da mudança da palavra recomenda-se para obriga-se, né? O deve-se e tal. Daí isso seria na norma de projeto, de impermeabilização. Tá. Justamente essa que a gente ia falar agora. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Recomenda-se ou obriga-se? Na minha opinião, obriga-se.
Obriga-se. Justamente por esses pontos que o Alexandre comentou. Assim, da gente conseguir verificar se tiver alguma falha, algum erro antes do acabamento. Outro ponto hoje o que a gente tem normatizado é só o da lâmina, né? Que só o da lâmina, só enchendo de água. Na revisão, aí talvez possa entrar alguns complementares que facilite, né? De repente, a estrutura que você vai encher, enfim, mas eu acho que tem que ser obrigatório. De alguma forma, você tem que testar a eficiência com relação à estanqueidade do sistema. Você fala assim, é uma obrigatoriedade por uma questão de segurança, né? Então, eu preciso ter uma segurança do que eu estou fazendo. Então, eu me obrigo a fazer. Né? Como eu vou fazer? Claro que tem muitos questionamentos, porque o mesmo teste de estanqueidade, você fala 72 horas. Será que 72 horas é suficiente para a água percolar por uma estrutura que não tem fissuras? Eu pus uma membrana, uma manta em cima de uma laje, que não tem fissura, não tem nenhuma interferência. E será que com 72 horas aquela laje crua, nua, sem impermeabilização, permitiria a passagem de água? Então tem muitos questionamentos com relação ao próprio teste de estanqueidade. Né? A própria metodologia do teste de estanqueidade. Então por isso que hoje tem outros ensaios que são complementares ou tem tanta eficácia ou tanta mecanismo de ajuda, de controle, que o teste de estanqueidade. Então por isso que acho que a gente está evoluindo. O teste de estanqueidade com a lâmina d'água. Com a lâmina d'água é um teste e você tem outros ensaios de estanqueidade que você pode aplicar. Ô Ricardo, você que acompanha bastante pesquisa, artigo nessa área, você acha que 72 horas são suficientes? Não. Isso, sem dúvida, não é. É um item para colocar em xeque, realmente. Acho que o momento é esse, até na norma mesmo, porque isso tanto em campo quanto em pesquisa acadêmica, a gente já verificou que, dependendo da condição e dentro da obra, a tecnologia do concreto vem avançando, né? Então, ou seja, se a gente pegar um traço de concreto ou as características de um concreto, mesmo que moldado na obra há 15, 20 anos atrás, tinha uma determinada resistência, tinha a sua característica, inclusive de permeabilidade. Hoje, com o avanço da compra do concreto usinado, tá mais popularizado isso, até em obras de pequeno porte, né? Você já consegue verificar que o pessoal está comprando concreto usinado do que ficar o dia inteiro lá com a enxada, puxando concreto. A qualidade do concreto aplicado na obra, ela se torna melhor. Superior, né? E com isso, o fechamento de porosidade, redução de fissuração natural do concreto diminui. Então, talvez as 72 horas não seja o suficiente, como o Alexandre comentou. Só sem impermeabilização, ela já não vaza em 72 horas. Pode vazar em 80, 100 horas, sei lá quantas horas. Quanto tempo vai levar para atravessar? Para atravessar toda a espessura da laje. Mas hoje a gente já viu, inclusive tem um trabalho acadêmico, né, da turma até do Alexandre que foi junto, eles fizeram isso. E fizeram com várias espessuras de laje, com concreto até moldado na obra, não era nem um concreto usinado, e eles tiveram que parar o estudo, porque passados 6 meses ainda não havia dado infiltração sem impermeabilização. O cara do Google vai falar isso pro Google, vai falar, lógico que não mais impermeabilizar. É lógico que a lei de Murphy entrou aí, né? Isso que não tinha nenhum porcelanato em cima ainda. Nada. Concreto cru. Alexandre, passa esse traço pra mim depois. É que o controle tecnológico desse concreto foi tão bom que... Caraca, hein, Alexandre? Que teve que encerrar o Deu estudo. Inconclusivo, né? Inconclusivo. Não vazou. Se eu não me engano, no traço do concreto, quanto mais água você coloca, mais poroso ele fica. Né? Esse concreto era mais seco. Devia estar mais seco. Foi mais controlado, né? Mais de um traço, teve mais de um traço. Não é o meu trabalho, não é foi da minha turma, mas não é meu trabalho. Até porque se o Alexandre estivesse estudando isso, ia ficar estranho. Eu né? acho que ele nem ia divulgar o resultado. Certeza que não. Senão ele ia ter que mudar de área de emprego. E começar a vender concreto impermeável. Exatamente. Bom, enquanto vocês foram falando, surgiu várias dúvidas aqui. Primeiro, assim, eu vou colocar o meu ponto de vista. Olha que curioso, né? Quando vocês falam assim, 72 horas não é o suficiente,
Ao mesmo tempo, na cabeça de muitos vem assim, pô, como não é o suficiente? 72 horas, chover 3 dias, né? É 3 dias? Sim, né? 3 dias. Chover 3 dias sem parar, né? E, pô, criar uma piscina onde não vai ser uma piscina, né? Como que isso não põe a estrutura a teste? Mas, por outro lado, a gente pensa também, você está fazendo a obra lá, e vem uma chuva muito forte. Às vezes é o que você falou, não chove lá embaixo, né? Não passa pela laje. Porque a gente entende que até a água entrar, os materiais absorver e passar, pô, né? Talvez em 72 horas você não vai ver o resultado disso mesmo. Se aparecer, porque tá muito ruim. Exatamente. O que acontece muitas vezes em obra, a laje não tá vazando. Ah, não tem... Nossa, tá uma poça, né? Eu já fiz obra que eram vigas invertidas, assim, era toda a laje com vigas. Piscina lá várias piscinas, porque não tinha furado dentro, ficava uma piscina. E não vazava. Só que depois que você carrega a estrutura, você coloca paisagismo, revestimentos, começa a usar, os imóveis começam a ter móveis, então aí você começa a ter as fissuras, então pode até passar a impressão de que não precisa de impermeabilização porque não está vazando, mas depois que você começa a usar a estrutura, ela tem outro comportamento. Geralmente as infiltrações, quando a gente pega, ou é fissura, ou é junto, ou é ralo, ou é tubo, são sempre nas interferências, né? Nunca é na área de concreto em si. Fazendo um parênteses, mas eu falei, é um trabalho acadêmico, controlado, em laboratório, não é uma condição de obra, né? É uma placa, né? Assim, você... Acho que eles não induziram fissura, nada não, né, Ricardo? Não induziram fissuras. Então, até o tipo de laje interfere muito também, né? Se a gente fala de uma laje maciça comparado com uma laje pré, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A quantidade de vazios da laje, né? Bom, até me perdi, eu marquei tanta coisa aqui. Legal. Ia te fazer uma pergunta. A gente estava brincando aqui, mas quando você vai fazer uma obra, a empresa contrata alguém para fazer ali a impermeabilização. O teste de estanqueidade está incluso no preço ou paga a parte? Está incluso no preço. Deveria ser cobrado à parte. Deveria ser porque é um custo a mais. Você tem um custo da água, ou se você for fazer com um ensaio de equipamento, você tem custo de equipamentos. Pô, mas a água é do cliente, né? Então, mas é o custo, não sai de graça, né? Sim, claro. Mesmo que ele tenha um poço lá que ele vai bombear, mas você tem um custo de água, né? Claro. Você tem todas as barreiras que você tem que criar, às vezes você tem que fechar um ralo, abrir um ralo, você tem que criar uma barreira numa laje muito grande, você tem que criar vários segregações de espaço para poder fazer testes nessas áreas. Isso é material que você perde, é mão de obra que você consome para fazer esses ensaios. Então, de certa forma, está incluso no preço. A maioria eu não tenho conhecimento de aplicadores que fazem o teste de estanqueidade com água, o previsto na norma, cobrando separado. Eu, por exemplo, faço outros ensaios, ou quando a gente usa um marcador químico para fazer alguma coisa especial, aí eu cobro tem esse custo extra aí desse ensaio, né? Mas, em geral, o feijão com arroz lá, o básico, é custo do aplicador. A água do cliente. Existe muita resistência do pessoal fazer atualmente esse teste, de achar que não tem necessidade, de gastar água? Tem, muita resistência. Você pega muitas obras verticais, você tem dificuldade de colocar água, né? Como é que você... vai ter que fazer a barreira num banheiro que é piso zero, é laje zero, você só tem uma baguetezinha de 1 centímetro... Que nem tá lá, às vezes. De 1 centímetro entre o piso da área fria para um dormitório. E quantos centímetros que o teste de estanqueidade pede? De lâmina d'água? Não pede. Aí você fala... E os 10 centímetros é boa prática? Então, os 10 centímetros, ele estava previsto... acho que na norma anterior, né? Que ela falava assim, água de percolação até 10 centímetros, água de percolação, a partir de 10 centímetros... Pressão positiva é água de pressão. E aí, então, você fazia o teste com 10 centímetros. É um KPA, né? A unidade que eles usam, que seria... Vamos começar a traduzir aí, gente. Seria correspondente a uma lâmina de 10 centímetros de água, certo? A partir de 10 centímetros de água, para a norma, para o efeito físico, já é considerado uma água sob pressão. Boa. Abaixo de 10 centímetros é percolação. Então, numa laje, a maioria dos testes é por percolação. Então, o correto seria, até pela questão normativa, de fazer com uma lâmina de 10 centímetros.
ou 9,5, para não ficar na área limite ali, né? 9,5 é ótimo, eu imagino. 9,5 centímetros de lâmina. Peraí, tira a mangueira daqui. Põe mais um milímetro, mais uma gota. Conta-gota. Xícara, tem uma xicrinha aqui? Então, mas olha como que é, olha como até isso é uma discussão para se fazer. Você pega uma laje que tem uma inclinação, tem que fazer 1% de inclinação para o ponto de ralo. Verdade. Ela tem que ter teria que ter 10 centímetros no ponto mais crítico. Então, quantos centímetros vai ter de lâmina d'água no ponto mais baixo perto do ralo? Talvez 20. Depende do comprimento do ambiente. Exatamente. Sim. Então... Daí você já entra até em sobrecarga. A estrutura você tem... Aí você fala assim, e num banheiro em que você tem uma soleirinha de 1 centímetro, quanto que você vai ter lá no ralo? Uma área pequena, sei lá, às vezes vai ter 2 centímetros de água. É o suficiente para criar uma lâmina que você fala é uma lâmina de teste, né? Quantas vezes acontece de a gente colocar o limitador, né? A gente coloca um ladrão na região do ralo para poder limitar a altura. E aí vai enchendo até chegar na parte mais crítica, onde tem uma lâmina de uns 5 centímetros que a gente costuma adotar, né? E o pessoal da obra falou, não quer, não, chega de gastar água aí, tá bom, já molhou o cantinho ali, ó. Então você tá aplicando um teste com a lâmina de água próximo dos ralos, ok, mas próximo dos perímetros onde a regularização está mais alta, ela não está testando. E muitas vezes é ponto crítico. É ponto crítico. É até mais perigoso, às vezes, do que no próprio ralo. Dando um spoiler aí do que foi essa última reunião de norma, é lógico que isso não é texto fechado, só foi um debate que foi feito, mas o texto que mudamos nessa segunda-feira é justamente isso. A metodologia do teste e a altura de lâmina d'água vai ficar a cargo do projetista. O projetista tem essa análise, quando está desenvolvendo o projeto, de saber se aquele ambiente, o quanto a operação daquele ambiente, seja um banheiro, um lavabo, quanto que é o máximo de água? Porque não adianta eu colocar um teste de 5 centímetros, sendo que eu vou ter um baguete ali, justamente tirando essa área molhada para o corredor, vamos supor, que eu tenho 1 centímetro. Então, por mais que entupa o ralo e lave o banheiro, não vai chegar no máximo a 1 centímetro de espessura. Então, para que eu vou fazer um teste com 5? Né? Diferente de uma laje de cobertura, Diferente de uma laje de cobertura, que daí a laje de cobertura já faz todo sentido. Até você tem que... Isso está até previsto na norma atual de projetos, que a metodologia, como fazer a divisão do método de estanqueidade, cabe a uma coordenação entre projeto ou obra, para delimitar essas áreas, porque senão, dependendo da extensão da metragem quadrada da área, eu vou ter uma sobrecarga muito grande pelo posicionamento hidráulico. Então você pode seccionar, fazer em trechos e daí sim ficar mais coerente. Mas o texto está sendo trabalhado, pode ser até que no decorrer da norma mude isso, mas o texto está sendo trabalhado para quem determinar a metodologia, principalmente da espessura, seja o projetista, que faz todo sentido também, né? E não fica uma coisa travada, porque você coloca na norma, travou. Um lavabo e uma laje de 10 mil metros quadrados piscina, é a mesma metodologia. Vai ter gente que vai falar, não, posso pôr 10 centímetros na piscina. É que piscina já mudou, né? Isso é só teste de lâmina d'água para laje. Agora para reservatórios, piscinas, mas essa floreiras. É a discussão que você tinha para jardineiras, por exemplo. Isso. Exato, também. A jardineira, você testa com 10 centímetros ou até a borda da jardineira? Então, hoje já está para áreas confinadas de jardim, a carga plena de operação. Você testa na carga plena de operação até antes, o teste de carga, que é importante para já ocorrer todas as deformações da estrutura, seja o reservatório, seja a piscina, seja a floreira. Você faz o teste de carga, que não é o teste de estanqueidade, isso ocorre antes da impermeabilização, aplica-se a impermeabilização e o teste daí já vai em carga plena, ou seja, a carga de operação daquela estrutura. E daí também o texto que está sendo trabalhado não é mais 72 horas, né? Já passa no mínimo para 7 dias de teste. Porque é a situação, não Close adianta. Na carinha do executor aqui, ó. O Hugo tá pensando no cronograma das obras. Na hora. Foi a primeira coisa que eu pensei. Lembrou da obra dele, piscina. Aquela entrega no final de dezembro agora, só para Páscoa de 2024. Mas vamos ver se eu consigo deixar ele um pouco menos preocupado.
A revisão também está prevendo testes complementares que podem ser imediatos ali. Que não chegou na pergunta ainda. Agora melhorou. Senão ele não ia conseguir terminar o podcast. Só mandando mensagem, acelera aí. Não, já ia falar, pode ligar a mangueira aí, Cão. Alexandre, fiquei curioso em saber como que você segmenta as áreas. A gente separa, segrega? Depende do sistema. Se for um sistema com manta asfáltica, cria uma barreira de bloco ou de tijolo ali e faz uma manta virando nesses blocos soltos. Colada com maçarico e tudo? Colada com asfalto, com maçarico no mesmo sistema que você está fazendo. Na base e no bloco. No bloco para formar uma barreira. Certo. E aí você faz o teste naquela área. Depois, quando você complementar a outra área, você inverte, né? Você faz o bloco para dentro da área que você já testou e faz um novo complemento. Banheiros de apartamento, a gente costuma fazer uma baguetezinha de massa temporária, né? Faz uma baguete de massa fraca, faz a impermeabilização subindo naquela barreirinha e depois a obra desmonta. A gente faz para fora da porta, né? Então você faz uma impermeabilização até fora do batente, 2-3 centímetros para fora do batente, para poder testar toda a área de... Depois derruba aquilo lá. Já estoura o pé do batente também, né? É por isso que faz para fora. Eu posso complementar a pergunta do Hugo? E o encanamento dos ralos? Você testa o encanamento? A impermeabilização? A maioria das obras a gente testa só a superfície. A superfície. Não testa a emenda ali. Algumas obras a gente usa aquelas bolsas infláveis, a bexiguinha que faz o teste do arremate, né? Mas em geral o teste do arremate a gente fala assim, tem muito do isso aí que a gente até começou a falar, muito do teste de estanqueidade, da comprovação da estanqueidade, ela é o tátil visual. Você olha, se você sabe o que está fazendo, você olha e fala, então, se é um sistema de membrana, uma argamassa polimérica, você põe o estruturante, você está vendo o estruturante está aparecendo, você já sabe que não está bem feito, né? Você não precisa nem pôr em prova d'água ali, não, nem põe água, faz mais completa o sistema aí que não está bom, né? Então, o arremate do ralo é a mesma coisa. Se você puser a mão lá dentro do ralo, puxar, você sente que aquilo está bem aderido, está bem fechado, né? Então, não só o ensaio de lâmina d'água ou termografia ou o que for, eles são importantes, sim, mas também é importante a expertise do profissional e fazer essa checagem tátil visual. Falei, tátil visual, tem que pôr a mão lá, enfia a mão dentro do ralo lá e ver se está bem arrematado. Mas isso também cabe um pouco da experiência. É profissional, né? É profissional. Porque esse que é o risco. Os ralos são sempre fechados para ser testado. Então, o arremate no ralo, que é o pior ponto, nunca é testado no teste de estanqueidade. É bem raro você ter testado. Como é que você fecha o ralo? Em geral, com o sistema manta asfáltica, você põe um pedaço de manta, um manchãozinho e fecha a manta. Tá, e na polimérica no banheiro? Na polimérica põe uma folha de papel e passa a polimérica por cima. Tá brincando. Depois você tira, rasga o papel e a polimérica sai junto. Nossa, mas eu não gostei então desse teste. O teste, o ideal seria você fazer o teste com a coloca a bolinha, com a bolsa, como teste hidráulico. Mas né? e como é que você testa uma caixa sifonada? Tem que... No banheiro. Testar a caixa sifonada. Como é que você faz essa bexiguinha na caixa sifonada? Esse tipo de teste é bom para uma laje, que é só o ralo passante, né? Agora, quando você pega em banheiro, já complica um pouquinho mais. É bem difícil, é complicado. E aí você falou assim, eu preciso replicar isso num 5 torres, Minha Casa Minha Vida tem 5 torres, 2 banheiros por apartamento, 3 ralos por banheiro. 8 apartamentos por andar. Mas e se colocar um prolongador na caixa sifonada e tampar ela? Então, não se tem esses dispositivos. Entendi. Você não tem esses dispositivos fáceis, assim, que você pode ir lá, plugar, dar um aperto aqui, uma borrachinha e trava ele, você testa. Até porque às vezes você fez, às vezes não, né? Você fez ali o arremate, né? E aí já não encaixa o tubo mais, né? E mesmo esses plugs que são as bexiguinhas, você tem uns 2, 3 fabricantes dessas bexigas de teste e elas vazam muito fácil, elas furam. Aí você pega uma área grande, você põe a bexiga para testar, no outro dia você chegou lá, a água que foi embora. Nossa. Porque a bexiga não segurou, comportou, não veda completamente. Não vedou. Então é difícil, porque você não completa o teste
Às vezes o cara fala, não põe água, não, mas ficou um dia já. O cara nem deixa por mais, né? Entendeu? Então é mais fácil para você, pelo menos eu testo toda a laje. A laje que é bem testada. E assume-se o risco daquela emenda, de repente, não ser testada. Mas era um ponto pra gente até pensar pra norma, né? Claro. De um teste complementar, alguma coisa pra testar a eficiência de arremate. Porque é o ponto crítico. É o ponto crítico. E fica assim. Cada empresa assume esse risco. Fica assim na expertise do profissional. Exatamente. Interessante. E se for para testar o arremate, não interfere a questão de como ele chumbou esse tubo hidráulico? Interfere se ele movimentar, né? É o que eu falo, de novo, né? Durante a obra não tem movimentação. Dura quando põe em operação. O problema é quando põe em operação. Teve uma época que eu tinha muitos problemas, eu voltava em obra muito, laje cubeta, ela estava muito usual. Laje cubeta, então você tem uma capa muito pequena de concreto, o grauteamento não fica muito bom, e aí o ponto de fixação dos ralos, né, aquela fita perfurada que sempre passa por baixo, né? Por baixo, o pessoal não colocava bem embaixo do ralo, colocava num ponto onde era a vigota, né? Aí você não tem uma boa fixação, aquilo começa a movimentar com o uso, e eu tinha um monte de vazamento nos ralos. Rompia a impermeabilização, né? Rompia a impermeabilização. Porque quando começava a movimentar a tubulação, o tubo escorria, né? O chumbamento não estava bom, o tubo corre no concreto e arrebenta o arremate da impermeabilização por cima. E aí começa a vazar. Então voltamos um monte, assim. Teve obra que eu voltei, que nós refizemos uns 50 ralos. E já revestido ou 5 acabamentos? Tudo pronto, obra depois de entregue. Tá começando a vazar os ralos a todo. Vamos ver. Alexandre fala com uma naturalidade, Você não tem noção. 50 ralos. Aí tudo revestido? Tudo revestido, tudo pronto. Tem que ser zen, né? Eu fico pensando, né? O pessoal às vezes que tá em casa não tá entendendo a dificuldade. A gravidade da situação. De consertar né? Se quebrar o piso. Mas é que você imagina esse prejuízo para a construtora, né? O incômodo pro morador, né? Porque você vai ter que fazer uma obrinha lá, né? Para recuperar todos esses Por isso que é importante testar o quanto antes. Exatamente. De ter todas essas interferências. Aí eu vou até voltar um pouquinho naquilo que você está falando. O teste de estanqueidade da norma de desempenho. O ideal realmente seria você testar o desempenho, né, da estanqueidade com o sistema todo montado, mas você teria que fazer 2 testes. O da impermeabilização e o do sistema. Já é difícil fazer o da impermeabilização. A gente tem uma luta gigantesca para fazer teste de carga em reservatório e piscina, que a norma também pede que você faça o teste de carga antes de fazer a impermeabilização. Então você pega uma piscina muito grande, você tem que colocar água, testar a estrutura, depois voltar a testar a impermeabilização. Drenar toda essa água. E aí é onde estão os problemas, né? O custo, né? Desse bem que é a água, né, cara? Tem a questão preço mesmo, né? E tem a questão ambiental. Pessoas, às vezes a construtora tem uma cap, tem uma pegada mais socioambiental e ela... Teste de estanqueidade e passar longe. Não podemos gastar água. Estamos economizando para pontuar no lead. Pegar uma certificação no Aqua. Imagina, você vai gastar muito. É sério, Hugo. Pior que é sério. Litros e litros de água para fazer um teste de 72 horas. Então, agora nós vamos inventar aqui, então, um teste de estanqueidade de reaproveitamento de água da chuva. Pronto. Pode ser, é uma alternativa. Né? Já vai armazenando lá. Começou a obra, já monta um esquema lá para aproveitar né, a água pluvial e depois já... Ou reaproveitando, né? De um teste para o outro. A gente tenta muitas vezes, né? Você fecha uma área dessa, você tenta deixar ela com a água para depois pôr uma bomba e puxar o máximo possível para uma outra área, né? Tenta reaproveitar, mas nem sempre é possível. Às vezes até pelo prazo mesmo. Às vezes você também tem obras maiores, às vezes você tem a laje pronta para impermeabilização, mas você ainda não tem a hidráulica montada lá para onde vai direcionar. E aí, para onde vai soltar essa água aí? Não pode soltar de qualquer jeito, tem que direcionar ela dependendo ainda mais do volume, né? E uma pergunta que não tem nada a ver, mas a gente pensa muito no sistema construtivo de concreto armado, alvenaria, essas coisas. E em outros sistemas construtivos, por exemplo, o UDI, é o mesmo processo? Teoricamente é o mesmo processo. Para impermeabilização é o mesmo processo.
O que muitas vezes pode ser meio complicado, né? Porque se o teste der errado... Já era madeira. Você compromete a estrutura. Fiquei pensando nisso. Você que tá aqui deve ter muito, né? As casas com cobertura de sistema de PVC, manta de PVC, elas têm aquela base de USB, né? E eu já vi aplicador colocando aquele USB que não pode nem ver umidade. Quanto mais uma lâmina de água em cima, né? Então, Mas aí, o cara impermeabiliza em cima do USB? ele faz o USB como base, então ele tem estrutura metálica, USB, e a impermeabilização vai direto em cima do USB. Com manta? Manta de Membrana PVC. não dá. Eu não me arriscaria. Que dá. Não é proibido. Não tem nenhuma lei que proíbe. Mas a gente não assina RT. Mas a gente Acho não que no assina meu RT. projeto eu não colocaria, não. Boa. Bom, só para tentar desenhar o processo aqui, Ricardo, fala para nós, como que a norma diz que tem que ser feito, então, um teste de estanqueidade? Certo. Então, o teste, ela é descrita, né, como uma repartição, ou na área total, ou se for em áreas muito grandes, você pode fazer a repartição, você não precisa fazer o teste de uma única vez em 100% da área, e você realmente tem que fazer o fechamento das saídas hidráulicas e colocar esses limites de onde vai ser delimitado o teste com algum anteparo temporário para que consiga montar essa lâmina d'água. Hoje, na norma atual, a gente não fala a espessura de lâmina d'água, não tem isso. Mas por convenção, por boas práticas da engenharia na área de impermeabilização, convenciona-se 5 centímetros no ponto mais alto. Então, geralmente, se a gente está falando em banheiros, talvez próximo do ralo vai estar lá 5,5, 6. Numa laje externa, pode chegar a 8, 10 centímetros, 12 centímetros de espessura no ralo para ter no mínimo 5 ali no ponto mais alto. E deixa isso, um ponto importante que a gente também está colocando, é a permanência desse filme, dessa lâmina d'água, né? Porque hoje a norma fala, coloca a lâmina, mas não fala quanto tempo tem que permanecer essa pressão de água. Então, o correto na redação nova da norma, isso já vai estar prescrito também. Que assim, se for determinar ou uma espessura na norma, ou ficar por condição do projetista a espessura de trabalho naquele ambiente, é uma carga constante. Então, ou seja, há necessidade de, no decorrer das 72 horas, ou de 7 dias, ou o período que for determinado, ir repondo essa água para que permaneça a mesma lâmina d'água. Porque senão, por questão de evaporação, você perde, né? E dá uma perda significativa, às vezes de 1,5 centímetro nesse período aí, de uma semana, aí, dependendo do local, porque são vários fatores que influenciam, temperatura, umidade, insolação do local. Então, tudo isso você diminui a carga de pressão do teste. Então, tem que ser uma carga constante. Então, há necessidade de manutenção dessa água para manter a lâmina. Passado, hoje o que está na norma, como você perguntou, passado o período de 72 horas, você faz uma inspeção visual no ambiente inferior, não apareceu indícios de umidade, manchas, gotejamentos, o teste dá por aprovado. E a partir daí, a empresa aplicadora ela pode drenar essa água, reutilizar ela ou, na pior hipótese, descartar a água e, a partir daí, seguir as outras etapas do sistema de impermeabilização. Tá bom? Boa. Aproveitando o gancho, teste de estanqueidade em piscina enterrada. Ia perguntar isso agora. A cara do Alexandre. Ia perguntar isso agora. Quando o Ricardo começou a falar da evaporação, eu falei, vamos falar disso. Com certeza, na hora veio na minha cabeça. Porque a gente participa de um grupo tem o Thiago Valotti, que é um cara, o cara é muito inteligente, fora né? do sério. Ele é fora da curva. E assim, quando ele falou, não dá para explicar matematicamente a evaporação, eu falei, então esquece, não dá. Se ele não consegue, não vou ser eu que vou tentar. É um gênio mesmo, assim? Ele é. Então chama ele pra cá. Ele tá no IB agora. Tá no IB agora. Valotti, né? Thiago Valotti. Vou falar com o José Miguel, meu amigo. Ele é chegado, José Miguel. Ele tá cuidando da parte técnica. Boa noite, ele manda pra mim todo dia, de dormir. Às vezes ó. Tá chegado do professor das obras. E assim,
você não consegue ver. Então, assim, é o que o Ricardo falou, né? Você põe em teste de estanqueidade e olha no ambiente abaixo para ver se tem algum ponto do lado, faz um túnel debaixo desse. E às vezes você tem estruturas que estão semi-enterradas, né? Piscinas, né? Ou às vezes até parte de laje mesmo, você não consegue ver, né? Então, como é que você... Quando dá para ver, tem profissional que não vai olhar. E em piscina é muito complicado, porque você tem que acompanhar... Você pode até fazer aqueles ensaios de evaporação, né? Colocar o balde lá dentro. Eu ia perguntar isso. O pessoal faz coloca o baldezinho do lado lá e vai medindo se... Marca o nível da água dentro da piscina, coloca o balde dentro da piscina, marca o nível também, e aí acompanha nesse período para ver se tem algum... comparação. Para ver se foi por evaporação ou se realmente vai estar igual, né? Em tese, está equilibrado lá, né? Vai, tanto do balde quanto da piscina vai estar igual, mas às vezes o balde pode não estar estanque, né? Também tem essa, né? Vai que vaza no balde e não vaza na piscina, e aí? É só comprar um balde amarelo. Impermeabilizado na Vedacity já. Tem que ser o balde do Neutrol que acabou lá. Você usa aí. Mas de novo, mais um ponto para se pensar. Teste de estanqueidade na norma, hein? Mas não tem nada na norma que fala a respeito de o quanto pode evaporar? Não. Nossa, porque uma vez eu me encontrei com um cara que ele falou assim pra mim: quanto baixou? Baixou, sei lá, 3 linhas, 3 milímetros, 4 milímetros. Tá dentro, tá tranquilo. Pela norma tá tudo certo. Os caras inventam, então. Você viu que o cara tinha. Então a norma deve ser a esposa dele. Inventou. Choveu. Ele perguntou assim: a dona Norma. O Hugo sendo enrolado pelo aplicador. Ele perguntou: choveu? Eu falei: não choveu. Baixou quanto? Pela norma até 1,5 milímetro por dia, tranquilo. Acreditei no cara. Ricardo, tem que chamar esse cara lá pro GT. Mas foi tão convincente. Foi tão convincente que ele falou assim: choveu? Falei: não choveu. 1,5 milímetro por dia. Se não... Tá tranquilo. Falei: então deu 3 aqui em 3 dias. Então ele falou: não, tá. Esse cálculo tem tantas variáveis que é impossível você fazer. Porque você tem que ter vento, você tem que ter insolação, você tem que ter umidade relativa do ar, do local. Então, é uma conta que... Usa um e-mail que tá bom. Deixa eu contar um caos de obra aqui, então. Vou levar esse cara lá pro CP22. Que já ia interferir no teste de estanqueidade. Teve um prédio que eu trabalhei que, a piscina tava em teste de estanqueidade. Era uma piscina enterrada, né? E a piscina tava cheinha, bonitinha e tal. E, todo mundo ia embora e tinha um cara que dormia na obra, né? Ele ficava lá, ele ajudava a cuidar da obra e ele morava lá na obra, né? E junto com o cachorro. Né? Exatamente, com o cachorrinho da obra. E assim, a piscina tava lá em teste, 2 dias e tava sol de moer, né? Tava um sol de moer. E eu lembro que um mestre um dia voltou na obra, 7 e pouco da noite. Voltou lá pra... Não sei o que o mestre foi fazer lá também, mas... Voltou lá na obra e disse que quando ele chegou na obra, o cara que ficava na obra tava de toalhinha perto da piscina. Ou seja, se o cara pulou, a água saiu, alguma coisa do tipo, né? Vai dar diferença. Vai dar diferença no teste de estanqueidade. Mais uma variável. Então, pensou? Que não entra no cálculo. Pense. Por isso que o Thiago não conseguiu adivinhar, né? Quanto absorve a toalhinha do vigia? E os tibum que ele deu. E os pulos que ele dava lá, né? Então, esse cara aí, por exemplo, ele precisa ser um indicador do teste de estanqueidade. Senão... Tá boa, essa aí foi boa. Então, mais dica, pessoal, pra quem tá em casa, preste bastante atenção. Sério agora. Vai fazer teste de estanqueidade, garanta que ninguém tá na obra. De noite. De noite, principalmente. Boa. Bom, quais são as outras opções de teste de estanqueidade que não envolva lâmina d'água? O que tem sido mais difundido utilizado é o Holiday Detector, né? Que é o ensaio de descontinuidade para membranas. O arco voltaico, né? Um termo. O arco ficou na norma como arco voltaico. Esse equipamento ele detecta falhas que vão permitir o contato elétrico entre a estrutura e o equipamento, né? Então ele vai criar
uma faísca lá, o equipamento vai produzir um barulhinho lá, um apito, e você consegue ver onde tá tendo essa fuga de corrente aí, onde tá a falha, né? Como todos os outros ensaios, tem seus prós e contra, né? Ele tem limitações também. Então, para manta asfáltica, por exemplo, ele tem a limitação de não conseguir enxergar muito bem falhas de emendas, né? Ele vai pegar falhas de produto ou algum ferimento que foi causado na impermeabilização, na manta, né? Mas ele não vai pegar uma falha de execução de emendas. Mas ele tem uma boa aceitação. Uma né? boa tem aceitação. Um resultado, né, de ensaio bem satisfatório em relação à amostragem, vamos chamar assim. Uma outra, acho que uma outra componente que tem sido bastante utilizada é a termografia. Que é mas eu acho que sobre o teste do Holiday, o arco voltaico, ele não serve para todos os sistemas. Né? É para manta. Não, ele é para materiais principalmente para membranas isolantes. Você pegar uma membrana cimentícia, ela não é isolante. Ela é condutora. Daí ela já não vai funcionar. Para manta asfáltica, por exemplo, um revestimento de alumínio ou fita, isso daí não funciona. Não funciona. E tem que ser direto na camada impermeável, né? Tem que ser direto na camada impermeável. Voltamos ao teste de tanquedade com água. Vou fazer teste na camada impermeável. Eu estou testando minha camada de impermeabilização, né? Então aí você tem a termografia ajuda bastante, então você consegue, usando o ensaio com água, usando a termografia, você tem marcadores químicos hoje que você pode utilizar junto com a água, que vão evidenciar qualquer falha. Porque às vezes você tem, por exemplo, eu impermeabilizei essa laje aqui, estou com um teste de tanquedade na metade da laje, a outra laje está chovendo, a outra metade está chovendo. Começa a pingar bem na região onde eu terminei o meu teste. Onde tá, bem na emenda, na interface. Na né? interface ali daquele trecho que eu estou testando e o trecho de laje que não tem nada ainda. Está vazando da minha impermeabilização ou não? Então, se eu coloco um marcador químico no meu teste e está vazando com o corante lá, com o marcador fotoluminoso, a gente consegue detectar que é da impermeabilização. Então, são complementares. Você tem bastante... Não, acho que isso ajuda bastante na questão das 72 horas. Porque, vamos supor que a gente faz o teste de 72 horas com a lâmina. Não apareceu nenhum indício de mancha. Você libera a área superior para trabalhar. Daí no quinto dia começa a aparecer uma umidade. Daí você não sabe de onde está vindo isso. Com o marcador você coloca a luz ultravioleta ali. Opa, se está vindo, se deu o rastro, é sinal que essa água ainda estava confinada na estrutura. Desceu depois. E não apareceu em 72 horas, apareceu em mais horas do que o previsto. E daí você consegue evidenciar que ainda é uma falha possível da impermeabilização que já foi liberada. Então dá indícios que complementam o processo. Então deixa mais rico a análise do teste, né? Para o engenheiro da obra, para o projetista ou para o aplicador. E esse marcador é como? Porque vocês estão falando de corante, eu estou pensando num corante... Esses corantes convencionais, eles são filtrados pelo concreto, né? Então, hoje você tem marcadores químicos que são próprios para esse tipo de teste. Característica fluorescente, né? Tem essa característica fluorescente, você coloca a luz negra lá embaixo, ele vai aparecer, né? Então você consegue ver que é da... Mas a água fica colorida também. E a água fica colorida. A superfície ela fica colorida. Tem alguns até com várias cores, assim. Tem alguns fabricantes que tem umas 2, 3 cores diferentes. Eu quero testar esse lado e esse lado aqui junto. Então eu consigo colocar o marcador químico de cores diferentes na mesma laje ao mesmo tempo ali, né? E eles vão passar ele entra na molécula da água, né? Não sei quimicamente como que é, ele entra na molécula da água, então ele consegue passar junto com a água. Sem ser filtrado, sem ser filtrado. Um corante de tecido, você precisa um corante... Um pó e qualquer... Ele vai tende a filtrar, né? Tá. Sem contar que ele, dependendo do revestimento que você tiver, ele vai manchar o teu revestimento. Então... Por isso que é importante só fazer na impermeabilização. É um teste que não é para norma de desempenho. Por favor. Norma de desempenho você testa com a chuva, gente, depois. Melhor. A gente está falando de testar, então, a camada impermeabilizada. Quando é manta dupla? Uma boa pergunta. Ó, Alexandre, eu sou a favor de testar o sistema.
Então, se o sistema é manta dupla, você executa as 2 mantas e testa. Eu não sou a favor de testar uma manta, depois fazer outra manta e testar. Já pensou se dá ruim na segunda? Passou a primeira, colocou a segunda, passou, e aí? É da primeira ou da segunda? Mas você faz o sistema, você testa o sistema impermeável. Então, se o sistema impermeável está previsto dupla camada de manta, você testa na segunda, é a minha opinião. Tem projetistas e tem aplicadores que gostam de fazer 2 testes. Tem a questão prazo, tem a questão do consumo da água. E tem uma questão que eu também já discuti, já vi essa discussão, que é às vezes eu tenho uma água que vai ficar presa na camada, naquelas emendas da primeira manta, quando eu fizer a segunda manta, essa água vai ficar lá meio confinada, né? Então, teria que fazer esperar um tempo de secagem dessa primeira manta para poder voltar a fazer a segunda manta. Então, eu particularmente não defendo o teste numa Testa o camada. Sistema, né? Eu defendo testar o sistema. Mas só para entender, o que acontece com a água, por exemplo, numa manta asfáltica, que ela consegue infiltrar? Ela entra por baixo da manta daí? Isso. Ela começa a descolar a manta inteira? Porque essa água que fica ali confinada, com o calor, ela vai começar a criar vapor, né? E aí esse vapor é que vai começar a fazer o descolamento, né? Ela vai soltando. E aí quanto mais espaço, mais água passa, mais ela vai aumentando o processo. Que é um ponto positivo também no sistema do arco voltaico. Você consegue determinar, por exemplo, no caso da manta asfáltica, a falha realmente no ponto onde está. Quando você faz o teste só de lâmina d'água, às vezes ela passa por uma falha, seja da emenda ou do produto ou de algum furo que foi feito pós a aplicação, e como o sistema de manta não é 100% aderido, essa água ela pode ir percolando pela laje e encontrar um ponto mais fácil, mais frágil, para transpassar a espessura da laje e pingar. Então, nem sempre, aonde você está vendo a umidade no pavimento inferior, está entrando por ali. Então, às vezes está a 5 metros, 10 metros de local. Então, fica difícil você achar realmente a falha. Agora, no Holiday, você já pega mais assertivamente o ponto. Então, mas tem esse problema assim. Na manta asfáltica, a água ela pode vir, não só a água de identificação do teste, mas os problemas futuros que podem ocorrer com essa água confinada debaixo da manta. Por isso que também não pode aplicar a manta em superfície com umidade. Que é dar o mesmo BOzinho. Agora, olha que legal, usar a termografia para esse complementar de identificar se tem alguma água confinada entre o sistema e laje é legal, né? Legal. Bacana. Consegue. Dá para fazer como complementar. Não sei se isso vai entrar alguma coisa na norma. A não ser que seja uma quantidade muito pequena, porque daí talvez pela espessura da laje, você pegando por baixo, acho que não consegue pegar essa diferença de temperatura. E por cima, por ser uma manta ser um isolante, eu também acho que você não consegue pegar. Mas eu acho que eu já vi alguma coisa de teste em piscinas, assim, que foi aplicada a termografia em cima. Não sei nem se... Acho que foi a Irene que publicou, né? Alguma coisa que dava alguns indícios. Conseguia ver água que não passou para baixo, mas estava confinada entre o sistema, nas emendas. Justamente com a termografia. Mas acho que ela, se eu me recordo, era realmente uma falha. Tinha uma bolsa de água ali que ela conseguiu identificar. Não era vapores, né? Ou umidade. Não, é água que passou do teste. Passou do teste mesmo. Então, passou uma piscina enterrada, né? Todos os sistemas de teste vão ter seus prós e contras, né? Não tem nenhum que falar, faz esse aqui, que esse aqui é o 100%. 100%, esse aqui não falha nunca, né? Baixou 1,5 mm, tá pronto. 1,5 mm por dia. Ô Alexandre, mas até aproveitando o gancho do Ricardo, né? A questão, às vezes entra por um ponto, sai pelo outro. Quando dá o vazamento, como que você corrige? Como que você consegue identificar a falha? Então, você consegue ver que tem falha, né? Então, quando você consegue ver, por isso que eu falo, é o tátil visual. Você viu que tem uma falha, então o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer o tátil visual para identificar onde falhou. E aí, você vai avaliar. Na maioria das vezes, você vai lá, quando você. Deu um vazamento, aí você vai ver, ela tem um rodapézinho que ficou mal colado, tem uma emenda que tá meio
meio aberta ali, você consegue... Então, para quem tem a experiência, é fácil de identificar ali. Eu falo, muitas vezes a gente fala assim, eu tô fazendo o teste de estanqueidade porque é um padrão que a gente vai seguir. Mas olhando aqui eu já sei que não vai ter problema. Ou às vezes você olha lá e fala assim, nem testa, porque precisa arrumar. Não vamos testar agora não, deixa pro mês que vem. Vamos economizar água aí. Vamos testar que você não tá pronto para teste ainda, né? Alexandre, eu tenho uma pergunta difícil para você agora. Você faz fácil? Tem algum que foi fácil? Alexandre, acho que a gente já entendeu todo o processo aqui de como fazer um bom teste de estanqueidade. A gente foi discutindo cada detalhe de um teste de estanqueidade. Você já viu a garagem do Cristiano Ronaldo? Não. Não? Não. Você diz do tipo dos carros que ele tem assim, lá. Já deve imaginar. Ele tem assim uma coleção. Tira os carros de lá, né, meu? Não. Essa foi fácil, manda outra. Mas eu vou te colocar um desafio aqui agora. Você está construindo a casa do Cristiano Ronaldo e você vai fazer essa impermeabilização da laje, né? Que vão ficar os carros dele embaixo. Que responsa, hein? Você sabe que vão ficar aqueles... Eu nem sei o nome dos carros do cara, mas é tipo aqueles carros que só tem 5 no mundo, sabe, né? Então, como você faria o teste de estanqueidade em cima da laje dos carros do Cristiano Ronaldo? Eu acho que faria primeiro o tátil visual, faria empurra para pro projeto. Primeiro tem que ter um projeto. Né? Eu já tô validando aqui, já tá isso aí, vai pra frente. Depois faria o holiday. E depois de tudo isso, põe teste de estanqueidade, põe com água. E depois a câmera termográfica. Só para reforçar, usa todos os possíveis. Por garantia, põe uma escalinha debaixo da... Todas as alternativas anteriores. E enquanto vai enchendo, você já vai ficando olhando ali. Deixa um cara ali 72 horas. Com a câmera começar a dar uma umidadezinha, você já... Opa, parou. E já deixa as calinhas do lado, né? Já vai colocando as calinhas. Ó, eu vou tentar detalhar aqui, vocês falam se eu entendi direito. Como eu faria, então? Depois de fazer a impermeabilização, se já tiver ali como proteger para poder fazer o teste, eu faria com mais de 10 centímetros numa laje dessa, para não só testar a percolação, mas para testar a pressão rodapé, platibando, tudo, né? Vai com tudo, né? Eu colocaria o corante mágico aí na... como que é o nome? O marcador, né? O marcador. Eu chutaria, colocaria um coeficiente de segurança desses 72 horas de pelo menos uns 5.6, assim. Pelo menos testar um mês, mais ou menos, uns 15, 20 dias. Se a Marissa projetou manta dupla, você faz manta tripla, né? Tripla. E eu ia pedir pra tirar os carros pra fazer o teste. Você vê a diferença de um cara que tem experiência de impermeabilização com quem não tem. Você precisa de tudo isso, Eu tô tranquilo. Ficou mais econômico. A obra ficou mais econômica. Por isso que o Cristiano Ronaldo quem sabe o que tá fazendo... Não, você viu que ele falou que pela avaliação tátil visual tem obra que ele não precisa testar, não. Só se quiser. Vai no GUSP. Não vaza, né? Tá bom. Dá uma lambidinha assim, né? Não, se não baixar 1,5 mm. Chama o cara lá, né, meu? Não, para tudo. Só chamar o cara, se não baixar 1,5 mm por dia. Você sabe o nome desse cara? Você lembra? Já falei. Batizar o teste com o nome dele. Cara. Chama ele pra comissão da norma. Não era você, viu, Vitão? Não era você. Já deixa claro. Deixar claro que não era o Vitão. Não, legal. Bom demais. Bom, vocês já falaram de como corrigir em casos de ter problemas no teste de estanqueidade. Agora, assim, vamos sair um pouco da técnica e vamos tentar entrar um pouco do lado burocrático da coisa. Eu vou fazer uma comparação, vocês podem falar para mim se não tem nada a ver com o que eu tô falando, tá? Mas uma vez eu tive um cliente que a gente estava conversando sobre validar o concreto que ele estava comprando para a obra. E ele falou assim, pô, Hugo, eu não tenho conhecimento nenhum de construção civil, minha área é outra, mas ele era muito inteligente, é muito inteligente. E ele falou assim, cara, mas para mim não faz sentido eu comprar concreto de uma concreteira e ter que testar se os caras estão me entregando o que eu comprei. É semelhante eu parar o meu carro para abastecer num posto de gasolina e testar o combustível antes de colocar no meu carro. Não faz sentido isso para mim, né? Ele falou, pô, mas eu tenho que investir nisso mesmo?
Aí eu falei, poxa, então é uma prática de mercado, porque você não sabe exatamente o que eles fazem. O concreto, com pequenas alterações, você já tem uma resistência muito diferente e tal, e é para a segurança do seu investimento. Então, né, vale a pena por esse lado e tal. O teste de estanqueidade é um pouco assim também, né? Porque você compra um produto de qualidade, você segue um projeto, você contrata uma mão de obra de qualidade e você procura fazer ali o que é perfeito, o que é correto. Mas aí você vai lá e testa para saber se tudo isso, de fato, foi bem feito, né? É que você tem uma componente da manufatura ali, né? Você tem uma componente humana ali que é uma variável muito complicada, né? Na verdade, eu acho que tem muitas variáveis, assim, tem a questão humana de quem realmente está ali aplicando. Às vezes a empresa é boa, mas o funcionário não estava num bom dia, vai lá, né? Sei lá, o time perdeu, alguma coisa assim, tá de mau humor. E dá algum problema em algum dos pontos. E a gente sabe que não adianta estar 90% correto, né? 99,9% correto e 0,1% lá do ralo errado. Vai vazar. Então, se você não testar, né, e revestir, já era. E eu acho que também condições de superfície, né? Também quando foi aplicado o sistema, será que estava preparado também? Questão de umidade. Acho que tem bastante variável para você só apostar. A mão de obra é de qualidade e o produto é bom. E tem uma especificação boa. Quando a gente trata, que nem no exemplo da gasolina, é um produto, né? No nosso caso aqui, o produto é um dos elementos. Né? Exato. Então, acho que isso, o risco do produto ter falha, por qualquer fabricante aí no mercado brasileiro, é pequeno. Existe, né? Não tem nenhum produto ou fabricante que esteja isento do erro de processo fabril, mas o controle que é feito é muito rigoroso. Mas as outras etapas que vai desde, como a Márcia falou, o preparo, a condição do dia, climático, prazo, porque às vezes o aplicador até tem ciência que não dá para aplicar, mas o engenheiro da obra está falando, aplica porque, cara, daqui uma semana o piso já está chegando para colocar. Então, às vezes você queima, né, a boa prática da engenharia, queima a norma para atender prazo. Eu sempre brinco com meus alunos que assim, a engenharia tem 2 inimigos, que é o prazo e o preço. Então, a técnica, geralmente, ela está sempre num terceiro plano. O prazo ou o preço vem sempre antes. Infelizmente. Né? Então, muitas vezes acontece isso. E a gente não consegue fiscalizar isso 100% para saber onde está realmente o cerne ali do problema. Então, às vezes, a gente até acredita que uma empresa fez o correto, mas você virou as costas, foi justamente naquele momento que pode estar ocorrendo a falha. Então, acho que eu vejo dessa forma. É mais correto, então, fazer o teste de estanqueidade do que testar o concreto, então. Né? Acho que tão importante quanto. Tão importante quanto. É um controle tecnológico, né? Não, eu digo assim, porque o concreto seria semelhante à gasolina, é um produto, né? O cimento, né? O cimento, né? O cimento é o produto. O concreto já é a mistura de produtos, né? Você tem transporte, o tempo de transporte, de mistura, como o motorista lá bate o caminhão, quanto tempo. Tudo isso também tem norma. O Ricardo falou uma coisa, quando ele falou de prazo, e aí, pra gente não sair do tema, muitas vezes acontece de você ter um sistema que precisa de uma cura antes de colocar em teste de estanqueidade. Também. Então isso aí também é importante, porque às vezes o cara fala, não, terminou a impermeabilização? Pode testar então, né? Já pode testar. Já lava o produto. Esse aqui, 7 dias. Tá? Tem que esperar 7 dias. Para chegar na espessura do filme seco. As membranas, principalmente, tem esse período, né? De 5 a 7, dependendo. Para poder fazer testar. Teste de estanqueidade. Senão você dilui a resina. Aí já é. Uma pintura. A pintura. O teste de estanqueidade, assim como do concreto que foi falado, são medidas de controle, né? Que todas as obras precisam ter. Você não controla só o saldo para saber se você vai dar pagar a obra ou não, né? Você tem que controlar o serviço que você está executando também. E, na verdade, isso se aplica a muitas outras coisas. É claro que a gente sabe que, se você for aplicar controle em tudo que você faz, não tem obra que aguenta pagar, né? Mas um teste de estanqueidade é barato, né?
Acho que você tem que pesar o custo que você vai ter versus, assim, o custo e o trabalho que você vai ter se der errado. Exatamente. Exatamente. Vai gastar muito mais, então... Em piscina, quando a gente fala de teste de tanqueidade, eu posso falar por experiência. Os meus clientes costumam acertar tranquilamente, porque eles entendem muito fácil essa questão de, se você fez a impermeabilização, testa antes de revestir, né? Não vai correr o risco. Agora, que eles não entendem direito, que aí eu tenho que sentar com o cara e ficar 1 hora é o teste de carga, né? Esse aí eles não entendem direito mesmo. Eu falo, mas você tem que submeter a carga antes de falar, não, mas não dá para fazer os dois uma vez só, né? Porque se tiver alguma movimentação, vai atrapalhar a impermeabilização e tal, né? Isso acontece. Às vezes eu tenho consultores que falam, não vou conseguir fazer teste de carga. A gente pode entrar com a impermeabilização? Pode. A gente vai entrar com a impermeabilização, só que se ela te apresentar falhas na estrutura, você vai ter que refazer a impermeabilização. E não vai ter garantia da impermeabilização. Eu vou comprar 2 impermeabilizações. Você prefere gastar 2 águas ou 2 impermeabilizações? Você já pegou problema em teste de carga? Muitas vezes. Muitas vezes. Já peguei estrutura que não conseguia testar. Nossa. Não conseguia finalizar o teste, não conseguia carregar o reservatório, tanta fissura. Impermeabilizada. Não, sem teste de carga. Não, então, a dúvida se já pegou algum que o cliente não quis testar, fazer o teste de carga, e quando foi testar a imper, deu ruim. Sim, aí começa a aparecer as fissuras, você tem que reforçar a impermeabilização toda. E aí você tem um outro trabalho. O sistema que estava previsto era esse. Às vezes você tem... teve uma época que eu falei assim, faz o teste de carga, porque a gente estava tendo muitos problemas de estrutura de fissuras em reservatórios elevados. E, em geral, as especificações eram argamassas flexíveis, né, polimérica, que tem uma limitação de movimentação. Fissurou um pouco mais, ela rompe, né? Não aguenta. E a gente estava trocando o sistema, estava usando sistemas PVC ou PU nesses reservatórios, quando o teste de carga não passou no teste de carga. Então, vamos para um sistema com mais capacidade de flexibilidade. E quando o cliente não queria fazer o teste de carga, fazia a impermeabilização com uma argamassa polimérica, não passava no teste de carga e tinha que fazer a segunda impermeabilização com um sistema mais caro depois. Então, quer dizer, gastava 2 vezes. Economizava água, perdia o tempo e gastava 2 vezes. Então, o tempo não acho que é uma economia inteligente, né? Não é uma economia boa. Bom demais. Sanou todas as minhas dúvidas a respeito de testes de tanqueidade. Agora eu estou preparado para fazer os testes. Eu fiquei com uma dúvida. Né? E convencê-los os clientes. Esse é o principal. Exatamente. Eu fiquei com uma dúvida. Além do que a gente falou, tá entrando mais alguma coisa na norma, Ricardo? Acho que tem mais coisa de ensaio, né? Complementar? Não, é só os dois e a câmara termográfica mesmo. A princípio, sim, mas tá aberto, né? Se alguém tiver alguma outra metodologia... Não esquece de colocar o cara da toalha lá. Exatamente. O cara da toalha lá. Tem que estudar esse cara aí do 1,5 mm. Mas a princípio são o arco voltaico, o circuito fechado, também a de campo elétrico, né? Tá. Que é um pouquinho diferente do Holiday, do campo elétrico, daí você já tem que induzir uma corrente no perímetro, geralmente é um ensaio que requer uma umidade, ou seja, para potencializar a troca de corrente, e daí também você vai, através de impulsos elétricos ali no sistema, você vai identificando, faz como se fosse detectar água, uma mina de bombas, ele vem rastreando e onde tem fuga de corrente ele também consegue detectar. São os 3 ensaios complementares que estão aí no texto, né? O texto que está sendo trabalhado na atualização da... Mas aí seria um complementar, o principal deve permanecer com exatamente, a lâmina. Isso, né? A lâmina ainda, ou a lâmina ou a carga completa de água deve permanecer ainda. Boa demais. Para mim deu. Fechou. Tem um telefone tocando, acho que é alguém pedindo para fazer um teste de estanqueidade. Não é o meu. Não é o meu também. Certeza que é o do Alexandre. É alguém falando, Alexandre, não aguento, tira essa água daqui. Eu quero revestir a piscina, vem aqui tirar. 2 horas, 2 da manhã, por que 7 horas já não se fazia? Os móveis já estão chegando, cara. Nossa, já passei por isso. Os móveis já estão chegando, cara, e tá cheio. Já passei por isso. O
marceneiro tá aqui para colocar o armário no banheiro. Uma obra que a gente tava fazendo no Guarujá, chegou um sofá, o mestre tava louco, porque o sofá custava 50 mil reais. Um sofá? Meu Deus. E tava em obra ainda. O cara quer economizar em teste. A mulher falou assim, Dá uma raiva disso, não? Eu quero mudar no final de ano. No Natal eu quero passar na casa. O problema é que vocês estão fazendo obra, mas os móveis estão indo pra aí. Termina aí que eu já comprei, já vou mobiliar. Caramba. Sem telhado aí. Vamos testar se o seu sofá flutua no meu teste aqui. Fazer um teste de estanqueidade com impermeabilização de sofá. Né? Tem impermeabilização do sofá, né? Tem. Você faz também, Alexandre? Mas pagando bem, quem sabe, né? Ela é, como que fala? É explosivo, né? Já teve uns casos. Pior que vai ter gente que vai clicar no link achando que tem teste de estanqueidade para impermeabilização do sofá. Aí bota uma criança. Pronto. Se passar 2 horas na mão da minha filha lá, já tá dá um sorvete e uma Coca-Cola. Viu? Mas os testes de estanqueidade que o pessoal faz em sofá, porque fazem, né? Faz um teste, na verdade é uma demonstração que eles jogam uma aguinha e tal, só pra né? ver que não vai absorver. É igual essas tintas emborrachadas que o povo tá vendendo aí, né? O cara pinta agora, depois liga a mangueira, daqui a pouco liga a mangueira e fala, ó, que a mágica acontecendo. Daqui uma semana você não sabe se tá assim, né? Exatamente. Cuidado, gente. Faça teste de estanqueidade na parede agora também. Pessoal, muito bom. Marissa, como é que eu te encontro nas redes sociais? @menezesma e @impersolutions. Sigam-nos nas redes sociais. E o que aparece de gente mandando comentário lá no YouTube, querendo fechar contrato com a Maria, já fechou uns 10 já. Já. Fecha e pega a comissão. Hugo, o cara faz uma pergunta cabeluda, fala, entre em contato com a Impersolutions, tal. Porque a Marissa nunca vê os comentários do YouTube. Nunca vê. Aí o pessoal vai lá, manda, fechou um monte de negócio. Ai, tá vendo? Como é que eu te encontro, Ricardo? No @Ricardo TP Faria e também no @Impersolutions. E se quiser fazer um curso lá no IDD. No IDD, né? Pode entrar no site do IDD, www.idd.edu.br. Esse ano tem bastante, hein? Todo mundo aqui é professor. Todo mundo é Esse professor. daqui ainda vou colocar em teste de carga. Vai estrear esse ano, hein? Vai estrear esse ano. Ela foi em teste. Como aluno foi assim, mas o professor talvez seja melhor. Viu? Quer testar a carga dele, põe eu como aluno dele. Olha só. Testar. Mais pergunta do que... Tem uma pergunta. Imagina que chato, né? Fico com o áudio aberto lá no Zoom, nem fecho o áudio. Só levanta a mãozinha. E Alexandre Sonsini, como é que a gente se encontra? Sonsini Engenharia e @detalhesimper. Bom demais. Como eu falei no começo, @Professor das Obras. Lá no YouTube tem o canal de cortes, o Cortes do Professor das Obras. Todos os episódios da Vedacity a gente tira corte. E tem também um podcast completo no Professor das Obras Podcast. E tem coisas novas esse ano no canal lá, hein? Dá uma olhada que vai ter muito conteúdo importante, não só na impermeabilização, mas com outras coisas também. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Foi muito esclarecedor, foi muito bom. Muito legal. E agora, vamos meter água na casa dos outros aí, fazer teste de estanqueidade. Isso aí. Gente, um grande abraço. Vamos lá, um abraço pro Rolando primeiro aqui. Rolando, saudades de você, né? Espero você aqui novamente para sentar aqui e com o seu português ímpar, né? Fazer vários comentários pra gente aqui a respeito de impermeabilização. Grande abraço, gente, e tchau!